O som da primeira nota não veio de um instrumento. Foi um toque suave, quase imperceptível, que se propagou no silêncio absoluto de uma madrugada. Era algo mais sentido do que ouvido, como um suspiro do universo que atravessava as barreiras do tempo e do espaço. A nota parecia não apenas existir, mas viver, ecoando nas profundezas da alma de quem estava disposto a ouvi-la. Esse toque inicial foi captado por aqueles que, de uma maneira ou outra, estavam desconectados do mundo ao seu redor. Um pescador solitário em alto mar, que por anos havia se sentido à deriva não apenas no oceano, mas na vida. Seus olhos cansados fitavam o horizonte cinzento enquanto o barco balançava sobre as ondas impiedosas. Naquela madrugada, a escuridão parecia mais profunda, e o silêncio do mar, mais pesado. Foi então que o som chegou, acariciando sua mente como um antigo canto de ninar, trazendo de volta memórias de sua infância, quando a vida era mais simples, quando o mar era um amigo e não um adversário. Ele parou de remar, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez, ele não se sentiu sozinho. Em outra parte do mundo, uma jovem acordava em um quarto de hospital, onde as luzes fluorescentes não conseguiam esconder o cheiro de desinfetante e o som distante de máquinas monitorando sinais vitais. Ela estava ali por tanto tempo que já havia perdido a noção de dias e noites, seu corpo frágil marcado por inúmeras batalhas contra uma doença que parecia implacável. O mundo lá fora seguia em frente, mas para ela, o tempo havia parado. Até aquela manhã, quando abriu os olhos, algo estava diferente. O som suave e reconfortante penetrou no quarto, e ela sorriu sem saber exatamente por quê. O som não vinha de fora, vinha de dentro, de um lugar onde a esperança ainda resistia. Pela primeira vez, sentiu vontade de se levantar, de caminhar até a janela e olhar o sol que nascia. Enquanto isso, um andarilho que fazia de uma ponte sua morada temporária, coberto apenas por trapos e lembranças desbotadas, levantou-se de repente. Ele tinha o hábito de caminhar sem rumo pelas ruas, sentindo-se invisível para aqueles que passavam por ele apressadamente, preocupados com suas próprias vidas. Naquela madrugada, porém, algo o despertou de um sono agitado. O som não era música, mas algo mais profundo, algo que falava diretamente ao seu coração. Uma sensação quente e familiar o envolveu, como se alguém estivesse ao seu lado, segurando sua mão. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu perdido. Essas três almas, aparentemente desconectadas, começaram a se mover em direção a um destino que desconheciam, guiadas por uma força invisível e irresistível. Caminharam por horas, cada um em seu próprio caminho, até que todos os caminhos convergiram para um único local, um jardim esquecido, oculto nas profundezas de uma floresta densa e antiga, onde o tempo parecia ter parado. O jardim era um lugar de beleza selvagem, onde a natureza havia crescido livre de qualquer intervenção humana. Árvores altas e antigas formavam um teto verde dourado, deixando raios de sol penetrar e dançar no chão coberto de musgo. No centro do jardim, havia um carvalho majestoso, cujas raízes profundas pareciam se entrelaçar com o próprio coração da terra. O tronco era marcado por entalhes antigos, símbolos de uma linguagem perdida, que, de alguma forma, transmitiam sentimentos de acolhimento e proteção. Ao se aproximarem da árvore, os três se encontraram pela primeira vez. Não havia necessidade de palavras. Havia um entendimento mútuo, uma conexão inexplicável. O som que os guiara até ali agora parecia emanar das folhas do carvalho, uma sinfonia silenciosa que tocava diretamente suas almas. Era como se a árvore estivesse viva, compartilhando com eles segredos antigos e poderosos. Enquanto permaneciam ali, cada um deles começou a se lembrar de momentos preciosos que haviam enterrado profundamente em suas memórias, não de dor ou sofrimento, mas de alegria, amor e paz. O pescador se lembrou das noites passadas na praia com seu pai, observando as estrelas e ouvindo histórias sobre heróis e deuses.
A jovem revivia as tardes ensolaradas em que corria pelos campos, sentindo a brisa em seu rosto antes da doença. O andarilho, por sua vez, recordou o calor do abraço de sua mãe, o riso de sua irmã, a sensação de pertencer. Mas o carvalho não apenas lhes devolveu essas memórias, ele também começou a curar suas feridas. O pescador, há muito perdido em sua dor, sentiu-se ancorado pela primeira vez em anos. A jovem, que havia lutado por tanto tempo, sentiu uma força renovada e a certeza de que ainda havia vida a ser vivida. O andarilho, que carregava o peso da solidão, encontrou um propósito que não sabia que buscava. A árvore, antiga e sábia, não era apenas uma árvore. Era um portal, um elo entre mundos, entre o que foi, o que é e o que ainda pode ser. Cada nota da melodia que emanava de suas folhas parecia carregar a essência de algo maior, uma promessa de que o amor, a alegria e a esperança nunca se perdem, mas permanecem, esperando o momento certo para florescer novamente. Os três permaneceram no jardim até o sol começar a se pôr, sentindo que, de alguma forma, haviam sido transformados. Quando finalmente se despediram, cada um sabia que nunca mais seria o mesmo. A árvore, com sua melodia misteriosa, havia despertado neles algo que nenhuma dor ou sofrimento poderia apagar, uma conexão profunda com o bem que existe no mundo e uma nova esperança para o futuro. A história dos três que se encontraram sob o carvalho logo se espalhou, e outros vieram em busca daquele som, mas ele só podia ser ouvido por aqueles que estavam prontos para abrir seus corações, para aceitar a melodia da eternidade e deixar que ela curasse suas almas. E assim, o jardim esquecido tornou-se um santuário, não de milagres visíveis, mas de transformações silenciosas, onde aqueles que chegavam com corações partidos partiam inteiros, carregando consigo os ecos de uma melodia que jamais esqueceriam.